Mengão, aquele abraço, sou eu, Orlando Santos, falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Temos muita notícia aí do nosso Mengão queridão. Uma delas, o Flamengo tenta aí antecipar a data da final do Campeonato Carioca, e você vai ver isso aí. A 77 Partners responde ao Vasco da Gama por Michael, ex-Flamengo, né? Vamos falar da negociação entre o Flamengo e a Caixa Econômica sobre o terreno do gasômetro. Vamos falar também, Tite pede mais um jogador de meio campo, jogador do Internacional, que pode pintar aí nessa janela especial do dia 1º de abril até o dia 19 de abril. Essa janela abrirá aí, o Flamengo pode contratar um jogador muito bom aí para o elenco do Flamengo. João Gomes no United pode render milhões aos cofres rubro-negros. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Mas antes de mais nada eu peço encarecidamente, se inscreva aí no canal, enfia o dedo no like, deixe seu comentário e vamos às notícias do Flamengo. Contratos longos e multas milionárias. Veja a situação das joias do Flamengo, né? Vale destacar que o Flamengo é o atual campeão sub-20 do Campeonato Brasileiro 2023 e atual campeão da Copa Libertadores da América 2024 e que irá ao Mundial ainda esse ano aí, o Mundial Sub-20. O Flamengo pode enfrentar lá equipes como Milan, PSG, entre outros clubes aí de grande porte do futebol europeu. Mas vale lembrar que o Flamengo hoje é uma mina de craques. Craques como Vini Júnior, Paquetá, João Gomes, Vinição, que tem brilhado lá fora nos campeonatos europeus. O Flamengo está aqui tentando segurar as suas joias, colocar uma multa ainda, acrescentar uma multa, né, valores milionários aí e contratos maiores aí para segurar as nossas joias, os novos futuros, né, jogadores aí do Mengão, né? Vou passar a situação de alguns desses jogadores, né? Com contrato válido atualmente até o 2024, Lucas Furtado, né? Com 19 anos, é aquele goleiro que agarrou os pênaltis lá na Copinha. Ele era reserva e aí passou a ser titular quando o titular Diogo Alves, né? Ele teve que deixar o Sub-20 para poder integrar o time titular do Flamengo na Copinha, né? Na Copa, no Campeonato Carioca, perdão. Então o Lucas Furtado foi ali, fez um jogo ali que defendeu o pênalti, fez chover, garantiu a classificação do Flamengo, né? Se bem que o Flamengo no jogo seguinte contra o Cruzeiro acabou sendo derrotado, mas isso aí, né, é outros 500. Mas vamos lá. A situação do jovem goleiro é a seguinte, né? Ele que tem o Flamengo já encaminhou uma renovação de contrato, né, até o final de 2026, mas esse contrato ainda não está vigente ainda no BID, ainda não bateu no BID, mas enquanto isso, ele tem contrato até o final de 2024. Então, até o final de 2024, Lucas Furtado é jogador do Flamengo, né? O outro goleiro é Diogo Alves, né? Esse que saiu, que era titular, foi da Copinha, saiu. E hoje é o terceiro goleiro do profissional. Ele que integrou o Flamengo no Campeonato Carioca, naqueles 2 jogos com o Mário Jorge. E aí, depois dali, ele ficou ali como terceira opção, depois da saída do Santos. O Santos foi vendido para o Fortaleza no início do ano. Vai lembrar que ele tem contrato também até 2024. Falando de outro goleiro, esse mais experiente, né, na era de Jorge Sampaoli, Matheus Cunha ganhou titularidade e brilhou no Flamengo por muito tempo. Por algum tempo, né, com o Jorge Sampaoli ali. Ele perdeu a titularidade no último jogo ali da Copa do Brasil, perdeu a titularidade para Agostinho Rossi, né, e hoje ele é o atual segundo reserva do Flamengo. Ele tem contrato até o dia 31 de dezembro de 2025. Na mesma situação é o Wesley. O Wesley do Flamengo, ele é o reserva, né? Hoje ele é a atual reserva da lateral direita do Flamengo. Também tem contrato aí até final de 2025. Ele que recebe muitas sondagens e é muito preterido aí por times europeus, né? Vale destacar que ele foi numa pesquisa, né, do site FIES, que é um site que observa ali os jogadores ali. Ele foi considerado aí um dos laterais mais promissores do mundo, né, ficando atrás até do Alejandro Baldi, né, do que hoje brilha no Barcelona, né. O outro zagueiro aí, destaque do Sub-20, né,
E um zagueiro aí, muito promissor, é o Cleiton. Cleiton que tem contrato, o jogador que tem 20 anos, né? Ele é um jogador que tem contrato até 2025, né? Vai lembrar que a concorrência dele tá alta e pesada, né? Léo Pereira, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, Davi Luiz, mas o Tite sempre fala dele ali, sempre cita ali nas constantes coletivas, né? Que vai dar oportunidade, tem dado oportunidade, e no decorrer da temporada aí, vai dar ainda oportunidade para o Cleiton. Vai ter muita oportunidade para ele poder jogar aí e mostrar o seu futebol. Ele é muito bom. Vamos falar de Lohan, né? Um dos nomes, o craque, né, da atual base do Flamengo aí. Né? Ele que foi um dos destaques aí do Sub-20, desse campeonato da Libertadores Sub-20 aí do Flamengo. Lohan já está sendo negociado aí o seu vínculo, né? Ele que tem vínculo aí até 2025, mas o Flamengo está tentando aumentar aí. Ele tem atualmente uma multa rescisória na casa de 50 milhões de euros, cerca de 271 milhões de reais aí na cotação atual. Igor Jesus também é um cara que tem se destacado, um meio-campista que tem se destacado, um volante aí, ele que deverá atuar no primeiro jogo aí, talvez até no segundo jogo, primeiro jogo da final, né, do Campeonato Carioca, e no primeiro jogo do Flamengo na Libertadores. Igor Jesus que deve atuar como primeiro volante aí. Ele que tem sido muito parabenizado aí, tanto pela diretoria quanto pela comissão técnica e pelo Tite principalmente, né? Ele que tem contrato até 2025, o Flamengo também está tentando aí colocar o contrato dele, até estender esse contrato aí até 2027. Iago, zagueiro que já assinou um vínculo até o final de 2026, ainda não está no bid ainda, né? Então o Iago já é um jogador que já assinou o contrato e tem o seu vínculo estendido até 2026. Carbone, ele jogador se destacou também no Sub-20 do Flamengo, né? Principalmente nesse último campeonato da Taça Libertadores da América. Ele que foi até os Estados Unidos, participou também de um jogo amistoso, entrou como lateral esquerdo também, ele faz duas posições, né? Tem o seu contrato até o final de 2026. Esses são aí os contratos aí válidos aí desses jogadores. Outros jogadores aí é o Wallace, o Ian também, que tem contrato até 2027, ele que tem 19 anos. Matheus Gonçalves também, 2017, tem contrato até o final de 2017. Ele tem uma multa rescisória milionária aí, na casa de 100 milhões de euros, cerca de 542 milhões de reais. E Ryan Lucas também, outro destaque aí, já tem seu contrato, né, teve seu contrato prolongado aí até 2028, né, com uma multa superior à casa dos 50 milhões de euros. Vamos falar dele, o nosso pitbull de raça, João Gomes. João Gomes está arrebentando lá na Inglaterra, no time do Wolverhampton. Ele que tem se destacado por lá, na Premier League, é um dos líderes de desarmes de bola lá, tem arrebentado, né? E essa informação vem do jornal Daily Mirror, né? Que traz aí que o gigante inglês aí, o Manchester United, estaria disposto a pagar cerca de 40 milhões de libras, ou seja, nada mais nada menos que 253 milhões de reais pela contratação do ex-volante do Flamengo, João Gomes, né? O Flamengo, que manteve 10% dos direitos do craque, pensando em uma venda futura, também pode desembolsar também mais 4,5% aí desse valor, né? Sobre o mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Sobre o clube formador. O que daria o Flamengo aí um total de 14% e meio aí sobre essa venda. Caso o Manchester United concretize essa venda aí e essa compra, né, e o Wolverhampton aceita vender por esse valor de 40 milhões de libras, o Flamengo desembolsaria aí cerca de 5,8 milhões de libras, o que daria ao Flamengo uma quantia milionária aí de 36,7 milhões de reais. Muita grana pelo João Gomes, né? O Flamengo tem feito aí esses mecanismos aí de venda e tem lucrado aí milhões aí com isso, né? Segundo o estudo de levantamento aí, né, do GE, o rubro-negro caiu, né? Caiu no quesito sócio-torcedor. Ele acabou sendo ultrapassado aí por Atlético Mineiro, Grêmio e Internacional, né? O ranking possui o Palmeiras como líder isolado aí, com 176 mil
521 sócio-torcedores, né? O Flamengo caiu para a quinta colocação, foi ultrapassado aí por Grêmio, Internacional e Atlético Mineiro, né? Então tá aí, né? Flamengo caiu, tá na situação aí, né? Tem 77 mil, né? Inscritos, mil sócios torcedores, né? Assim, antes da pandemia, o Flamengo chegou a bater mais de 100 mil, né? Sócios torcedores, mas depois da pandemia, as quedas foram decorrentes e depois também o Flamengo, né? A diretoria do Flamengo não ajuda também a ajudar, né? Eles tudo lá em cima, muito alto os valores, não fazem ali, ainda fizeram meio que uma discriminação ali pelo sócio Off Rio também, que deu uma queda brusca aí nos números do Flamengo também. Então, assim, acho que deveria a diretoria do Flamengo repensar, diminuir um pouco os valores, né? Dar um pouco mais de vantagens aí aos sócios torcedores para aumentar esse número aí que o Flamengo tem patamar aí para ultrapassar até mesmo o Palmeiras aí tranquilamente. Vamos falar de Eric Pulgar, né? Eric Pulgar que reapresentou, né, na última quarta-feira, né, após curtir 3 dias de folga aí. Contudo, o rubro-negro teve mais um destaque aí, além dos jogadores convocados para a FIFA, né? Isso porque o Eric Pulgar ele não treinou junto ao grupo. E nesse momento o Flamengo tenta recuperar o atleta para os próximos jogos, com próximos compromissos do Flamengo. Vai lembrar que ele já está fora aí do primeiro compromisso que nós temos agora no dia 30, né? E a gente vai falar sobre isso também nesse vídeo. Ele vai estar fora aí do primeiro jogo, não terá condições. O Flamengo estreia na Libertadores no dia 2 de abril. Muito provavelmente Eric Pulgar também estará fora deste jogo e o Flamengo tenta trazer ele para o segundo jogo, o jogo da volta aí do Campeonato Carioca, né? Ele foi cortado da seleção chilena. O Flamengo vai aproveitar esse período de data FIFA aí, mais ou menos de 13, 14 dias, para que essa recuperação venha a ser aí perfeita e o Eric Pulgar venha voltar a jogar o mais rápido possível. Vamos falar aí sobre a dona Leila Pereira, né? Leila Pereira, que está na Inglaterra, por ela ser com esses amistosos da seleção brasileira, ela é presidente do clube do Palmeiras, mas também a mandatária, ela é chefe da delegação da seleção brasileira, por isso ela está na Inglaterra. E em uma entrevista rápida com o Guilherme Flazueiro, né? Ela falou ali, o Guilherme perguntou sobre Gabigol, sobre o interesse da Leila Pereira no Gabigol, se procedia, se tinha realmente, se procedia essa informação. Ela meio que desconversou, ele insistiu ali, ela até brincou, tá louco, menino, tá? Assim, a informação que nós temos é que o Palmeiras tá atrás sim de um atacante. A mídia tem desconversado, a Leila Pereira, diretoria do Palmeiras, tem desconversado aí sobre a questão do Gabigol, mas a verdade é que a Leila Pereira está sim interessada no Gabigol, tem conversas sim com os agentes do Gabigol, né? E assim como o Corinthians, eles olham de perto essa situação de uma não renovação do Flamengo. Vale lembrar que em junho o Gabigol pode estar aí abrindo um pré-vínculo, né? Assinando um pré-contrato com qualquer outra equipe do mundo aí. O Flamengo vai tentar essa contratação, essa renovação de contrato com o Gabigol, mas tem algumas coisas que estão travando aí, mas segundo aí o VP, né, e segundo aí o Rodolfo Landim, tudo está tranquilo, tudo está normalizado, né? Então, coloca nos comentários aí se você acha que o Gabigol deve sair do Flamengo ou não. Coloca nos comentários que eu quero saber. Falar de Libertadores, o Flamengo tem feito aí uma preparação, os preparadores técnicos do Flamengo aí tá preparando aí uma cartilha de sobrevivência aí para o Flamengo, para os 2 jogos aí que o Flamengo vai jogar na Libertadores na altitude, né, 2.600 metros acima do mar, contra o jogo do Milionários, e 3.600 contra o jogo do Bolivar, lá na Bolívia, lá em La Paz. Então, o Fábio Marcelidian, ele que é o chefe da preparação física do Flamengo, né, preparador físico do Flamengo, e também, assim, ele é um especialista no quesito altitude. Ele já está preparando uma cartilha, e segundo ele aí, cada atleta tem o seu, cada um sofre diferente, né, é bem individual. Tem atletas que não sofrem, e tem atletas que sofrem muito. Vale lembrar
quando o Cleiton, lembra do Cleiton, que olhava para um lado, olhava para o outro, assim, o Cleiton volante, ele jogou os 90 minutos de um jogo de altitude, jogo de Libertadores, quando estava no Flamengo, ele jogou 90 minutos, tranquilo, não sentiu nada. Já naquele mesmo jogo, o Renato Augusto, o cara teve que sair colocando oxigênio, né? Quase bateu as botas ali naquele momento. Então, assim, depende de cada atleta mesmo. E o Flamengo, ele tá fazendo essa cartilha, já tá tentando, os preparadores físicos do Flamengo, já tá tentando driblar aí esse eventual problema aí que pode acontecer com os jogadores do Flamengo, né? Creio que o Flamengo não vai sentir muita coisa aí, que Fábio Marceregian, ele é um especialista em altitudes aí, como já tínhamos falado aí aqui no nosso canal Flatube, o canal da galera. Tite faz um novo pedido e quer Maurício no Flamengo, né? O Thiago Maia, que deixou o Flamengo e foi para o Internacional, agora o meia Maurício pode fazer o trajeto ao inverso, né? Deixar o estádio do Beira-Rio para vir vestir as camisas aí do Mengão queridão, né? De acordo com o jornalista Wilson Pimentel, o Flamengo entrou em contato, né? Entrou mais uma vez aí nas tratativas aí com o Maurício. Ele que já tinha conversado, o Flamengo já tinha conversado ali, apurado ali já em 2023 e agora segue de novo, novamente. O Flamengo agora tem um novo rival aí na disputa pelo Maurício, que é o Botafogo de John Textor. Tá tentando a contratação, tá tentando atravessar o Flamengo. Conforme ainda publicado por Wilson, o Internacional pede aí uma bagatela aí de 9,5 milhões de euros, né? Cerca de 51 milhões de reais aí, sobre 50% dos direitos econômicos do Maurício, né? O jogador é um pedido do Tite, o Flamengo entende que é um jogador importante, o Tite entende que é um jogador importante para o atual elenco do Flamengo, considera-se caro ainda, né? Uma mosquinha enjoada, considera-se caro o jogador, mas o Flamengo tem grandes expectativas aí nessa contratação. Vale lembrar que abrirá uma janela no dia 1º de abril até dia 19 de abril, a janela dita como uma janela especial para jogadores que disputaram o estadual. Então o Maurício, que disputou o estadual do Campeonato Gaúcho pelo Internacional, poderá estar apto a ser negociado nessa lista aí. Vale lembrar que também que o André Cury, empresário do atleta, está tentando tirar de todas as formas, está fazendo uma pressão imensa para tirar o Maurício do Internacional e colocar ele no time do Mengão queridão. Vale a pena o Maurício? Coloca nos comentários que eu quero saber. Vamos falar de Michael. O Michael que brilhou com a camisa do Flamengo e vem brilhando aí nesse incrível time do Al Hilal de Jorge Jesus, né? O ex-atacante do Flamengo, Michael, né, do Al Hilal, é um objetivo aí direto do técnico do Vasco da Gama, né? O senhor Ramon Dias. De acordo com o canal Atenção Vascaínos, o treinador argentino indicou o Michael aí para a diretoria Cruz Maltina a 777 Partners, né? Dona da SAF do Vasco. A direção do rival recebeu uma resposta negativa aí dos representantes norte-americanos, né? Para a 77, o salário do Michael é inviável, é fora da realidade do Vasco, né? O Vasco, que era o novo milionário do Rio aí, como estava falando aí os torcedores, né? E agora não consegue bancar o Michael. Então o senhor Ramon Dias vai ter que indicar outro jogador se quiser. Para o Flamengo, né? O Flamengo também apurando aí o MR, o Mundo Rubro-Negro, apurou aí a informação que o Flamengo não apurou, não chegou a entrar em negociação em nenhum momento com o Michael, não fez consulta alguma pelo Michael. É um jogador que, como assim o Luiz, é um jogador que agrada, tem a característica que agrada muito ao Tite, né? Mas o Flamengo não chegou aí não se pronunciou, não chegou aí para ter uma conversa com o Michael. Quem sabe mais para frente aí, né, as coisas vão começando a conversar, o Tite conversa ali com a diretoria e conversa aí a diretoria a contratar o Michael, repatriar o Michael, né? Quem sabe aí um retorno do baixinho, né? Mas isso aí são coisas para os próximos capítulos. O Flamengo tenta antecipar a final aí do Campeonato Carioca. Entenda essa história. A final do Campeonato Carioca já foi marcada para o dia 30 de março, que é o primeiro jogo, e o jogo da volta marcado para o dia 7 de abril. Em meio a esse jogo, no dia 2 de abril, o Flamengo estreia na Copa Libertadores da América contra o Milionários lá na Colômbia. E com isso, o Flamengo, dessa forma,
o Flamengo tenta aí uma antecipação aí junto à Ferj para que o segundo jogo do Flamengo, ao invés de acontecer no dia 7 de abril, aconteça no dia 6 de abril, num sábado. Isso porque o segundo compromisso do Flamengo na Libertadores cai no dia 10, que será o Flamengo vai enfrentar o Palestino do Chile, né, no dia 10. Então o Flamengo gostaria de ganhar mais um dia, né, assim, não teria muita vantagem para o Flamengo, porque o Flamengo perderia um dia de descanso contra o Milionários, né, até poderia dar aí uma pequena vantagem ao Nova Iguaçu, né, para o segundo jogo, né, que vai ser no dia 7, anteciparia para o dia 6, o Flamengo perderia um dia de descanso, mas em compensação o Flamengo ganharia um dia a mais em relação ao segundo jogo da Libertadores, que aconteceria no dia 10. Então, assim, o Flamengo está tentando antecipar, informações dadas do jornalista Gabriel Orfan e coluna do Fla, e a gente está aí repassando essa notícia para você. Galera, esse é o vídeo de hoje. Fique com Deus. Fui!